Olá, gente! Aqui quem fala é a professora Lívia Oliveira, de Língua Portuguesa, iniciando hoje esse canal no YouTube para tirar algumas dúvidas de vocês da gramática, inclusive de maneira simples e rápida. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de um assunto que certamente você já teve dúvida. Afinal de contas, quando utilizar cada um dos porquês? São tantos, não é verdade? Afinal, por que a gramática trabalha com tantos? Bem, a gramática hoje ela valida 4 tipos de porquês e hoje eu vou falar sobre cada um deles. Nós temos aqui, o porquê junto, sem acento. Eu também tenho o porquê separado, sem acento. E ainda temos o porquê junto com acento. E ainda o porquê separado com acento. Afinal de contas, como utilizar cada um deles? Hoje a professora Lívia vai simplificar para vocês como fazer o uso de cada um deles. O primeiro, por exemplo, que é o porquê junto, sem acento, ele sempre deve ser utilizado quando você puder substituir pela conjunção pois, que na verdade é uma conjunção explicativa. Só para exemplificar, para ficar mais fácil até de você entender, digamos, por exemplo, que você vai fazer uma frase tal como, ou está analisando um concurso, né? Ele não foi à escola porque estava doente. Você já sabe que nesse caso, uma vez que você pode fazer a troca do porquê por pois, ele vai ser sempre junto, sem acento. O segundo caso é o porquê separado, sem acento. Ele sempre deve ser utilizado quando você puder acrescentar a expressão razão ou motivo, ou ainda a hipótese de você utilizar a expressão pelo qual. Eu vou dar esse primeiro caso porque fica até mais fácil de vocês visualizarem. Exemplo, por que você não foi à escola hoje? Por que razão? Por que motivo? Ou ainda, no caso do pelo qual e flexões. Os caminhos por que passei, você nem queira saber. Os caminhos pelos quais passei. Percebeu? Até aí, nós já vimos os dois usos. Tanto do porquê junto, sem acento, como porquê separado, também sem acento. E afinal de contas, quando utilizar a acentuação? Bem, temos aqui os dois últimos casos. Porque junto com acento, ele sempre vai ser utilizado quando você tiver a hipótese de um substantivo. E nesse caso é bem simples, basta que você lembre que ele virá precedido de um determinante. E o que é um determinante? Uma palavra que o determine. A exemplo, o porquê desse problema, eu não sei te responder. Meus porquês, nem você é capaz de responder. Deu para entender? Todas as vezes que você preceder por um determinante, ele vai funcionar como substantivo e por isso vai ser junto com acento. E por último, para fechar nossa aula de hoje, porquê separado com acento. Afinal de contas, quando utilizá-lo? Ele sempre deve ser utilizado quando você tiver a hipótese de finalizar uma frase interrogativa ou finalizar uma pergunta. A exemplo, para ficar mais fácil até de vocês visualizarem, ele não veio hoje. Por quê? Você já sabe que esse porquê vai ser separado com acento. E aí, ficou com dúvida? Comenta aí. Até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.